Hebreus capítulo 11, do versículo 1 ao 6, nós lemos assim. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E vamos orar. Amado Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela fé que o Senhor nos dá, que possamos agora usar esta mesma fé, ó Deus, para ouvir, porque sabemos que ouvir com fé, nós temos entendimento, nós temos poder e temos acréscimo da fé que o Senhor nos deu. Abençoe agora a cada um de nós, abençoe a mim com o Teu poder, para trazer a mensagem com clareza. Nós pedimos estas coisas no nome do Teu Filho Jesus. Amém. E vamos sentar esta manhã. No dicionário, se você olhar a palavra fé, você vai encontrar a seguinte definição: confiança absoluta. Fé é ter confiança absoluta. Fé é o oposto de vista, no sentido que fé é certeza do que a gente não vê. É o que nós vemos aqui. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Então, ou a gente vê alguma coisa, ou a gente tem fé em alguma coisa. Se a gente vê, então não é fé. Porque fé é a esperança, é a prova das coisas não vistas. A gente vê no versículo 3, pela fé nós entendemos que os mundos foram criados, que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, mais uma vez, está explicando a questão de ver e ser aparente. Uma coisa aparente, alguma coisa que a gente pode ver. Uma coisa que não é aparente, ela não aparece, a gente não vê, é invisível. E a fé é a gente ter a certeza justamente das coisas que não se veem, das coisas que não são aparentes. Um exemplo bem simples aqui. Alguém já viu Deus? Não. Não se tem relato na Bíblia de alguém que viu Deus. Temos Moisés, que esteve na presença de Deus, mas provavelmente ele não viu Deus, porque a Bíblia fala que não há homem que veja Deus, homem fisicamente falando que veja Deus e sobreviva. Mas só por estar próximo de Deus e por Deus falar com ele, ele desceu da montanha e teve que usar um véu, porque o brilho, o resplendor do seu rosto era tamanho. Mas fora isso, ninguém viu Deus. No entanto, nós cremos em Deus. Houveram pessoas no mundo, claro, que viram Jesus, na época que ele esteve na terra, obviamente, seus discípulos, apóstolos, seus pais, seus amigos, e até os seus acusadores, seus perseguidores, todos eles viram Cristo. Mas isso faz mais de 2000 anos, e de lá para cá, multidões creem em Cristo, nós cremos em Cristo, mas ninguém viu Cristo. Como é que nós cremos nele? Nós cremos pela fé. Ele não é aparente. Ele vai ser um dia, ele está voltando, vai ser aparente, mas ele não é aparente. Então, fé é justamente essa certeza. E hoje nós vamos falar sobre o tema, o que dizer da fé? O que dizer da fé? O que nós podemos dizer em relação à fé? Em 2 Coríntios 5, 7, diz assim, porque andamos por fé e não por vista. Mais uma vez, Deus faz a comparação entre fé e vista. Nós andamos pela fé, não pela vista. Então nós não precisamos ver necessariamente para a gente crer, porque nós andamos pela fé. E a fé é a certeza das coisas não vistas. Então nós não andamos por vistas. Hebreus 11, 1, que nós lemos, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam. Essa palavra fundamento quer dizer o alicerce, é a base, é o começo. E continua dizendo, e a prova das coisas que não se vê. A prova é a evidência, é a prova. Tá? Então, fé é muito, muito importante. Sem fé, é impossível agradar a Deus. O próprio livro de Hebreus 11 fala isso, capítulo 11 fala isso. Então, fé é certeza, fé é confiança absoluta naquilo que nós não podemos necessariamente ver. Eu creio no céu. Eu nunca vi o céu. Eu creio em várias coisas e vamos colocar a espiritualidade de fora, mas nós cremos em muita coisa que nós não vemos. Vou dar um exemplo. Você consegue ver a eletricidade? Não. Mas nós cremos nela por quê? O ar está funcionando, o ar-condicionado está funcionando, a luz está funcionando, a câmera está funcionando, o som está funcionando. Eu não estou vendo eletricidade. Eu posso ver a evidência da eletricidade
através do fato que aqui dentro está fresquinho, está claro, aqui não está escuro e quente. Mas isso é a evidência, da mesma forma, nós não vemos a eletricidade, mas nós temos a prova, a evidência de que quando a gente liga aquela tomada, aperta o controle do ar-condicionado ou qualquer outra coisa, nós sabemos que vai ter luz e vai ter ar friozinho. Por quê? É a prova, é a evidência, nós confiamos, nós sabemos disso. Só existe crédito, só existe recompensa e galardão de Deus pelo aquilo que nós fazemos nesta vida através da fé. O que a gente vai fazer por Cristo no porvir, isso não vai contar para recompensa ou galardão. Por quê? Porque lá não vai ser fé. Lá nós estaremos vendo Jesus. Lá nós estaremos vivendo no céu. Não tem que crer no céu ou crer. Por quê? A gente vai estar lá. Então tem que ser feito nessa vida, e tudo que a gente fizer nessa vida só vai ser feito com fé. Só vai ser feito se a gente tiver fé. Vou dar um exemplo aqui, lá em Lucas capítulo 16, conta a história de Lázaro e um certo homem rico. Os dois morreram e os dois foram para o inferno. Tá? Não quero entrar em detalhe agora, mas naquela época o inferno tinha duas partes. Uma parte era o inferno paraíso, onde estava Lázaro, e inclusive Abraão estava lá. Sabemos que Abraão era um homem salvo. Então o inferno tinha dois lugares, e Abraão até falou que Lázaro estava confortável, Lázaro estava numa boa, e já o homem rico estava em outra parte do inferno, que era a parte de tormento. E o texto explica que existe um abismo que separava o lado de fogo e tormento, o inferno, como a gente pensa, imagina que é hoje, e o lado do paraíso. Tá? Esse lado do paraíso hoje não existe mais. Tá? Não existe mais porque era um lugar que existia onde as pessoas do Velho Testamento iam quando morriam, porque Jesus não tinha vindo, Jesus não tinha morrido na cruz, Jesus não tinha ressuscitado, a salvação não estava completa, então eles não podiam ir para o céu. Por quê? Porque o preço não foi pago. Então eles ficavam no lugar, um paraíso. A Bíblia chama paraíso. Lembra que Jesus na cruz, o ladrão de um lado falou, lembre-se de mim quando vier no teu reino? Lembra o ladrão que foi salvo? Jesus falou o quê? Esta noite estará comigo aonde? No paraíso. Lembre-se que Jesus não tinha ido para o céu, tanto que 3 dias depois, quando ele ressuscitou, Maria encontrou com ele, e ele falou, não me toque, porque eu ainda não fui ao meu Pai. Entendeu? Então, que paraíso é esse? Jesus, até 3 dias depois, não tinha ido para o céu. Onde é que ele estava? Ele estava no inferno, entre aspas, paraíso, o lado paraíso do inferno. Fazendo o quê? Pregando para aquelas almas, pregando para Abraão, para Davi, para Jacó, dizendo, lembra o Messias que vocês acreditavam que viria? Sou eu e aqui estou. Eu já paguei o preço. Depois de 3 dias, ele levou todo mundo para o céu. Aí podiam ir. Por isso que hoje ele não existe mais, está vazio, porque Jesus veio, pagou o preço, ressuscitou, levou todo mundo para o céu, ficou vazio, não tem mais. E a Bíblia fala, tem um versículo lá no livro de Isaías, que fala que o inferno se engrandeceu, aumentou. Né? E é bem possível que, como ficou vazio lá do paraíso, ele não tinha função nenhuma, simplesmente o lado de chamas aumentou, e hoje o único inferno que tem é o inferno de chamas, de sofrimento e tormento. Tá? Porque o salvo, quando morre, a alma vai direto para o céu. Tá? Não precisa ficar esperando, porque Jesus já veio e já pagou o preço. Mas voltando para Lázaro, teve que explicar tudo isso para dizer. Lá tinha Lázaro com Abraão de um lado e tinha o homem rico do outro. O homem rico, ele não era salvo. Por quê? Porque ele não tinha fé, ele não creu. Por isso que ele estava do lado de tormentos. Mas ele viu Abraão e viu Lázaro e falou, pai Abraão, manda Lázaro avisar meus irmãos, que eu tenho irmãos, eles não são salvos, eu não quero que ele venha para cá. Em outras palavras, lá naquela situação dele, ele estava crendo que havia um inferno. Que de fato houve um Abraão, que de fato havia um Deus, de fato que viria um Messias. Ali ele estava crendo, mas sabe uma coisa? Era vista ou era fé? Era vista. Era nesse mundo ou era no próximo? No próximo. Ele deixou esta vida. Ele tinha que ter fé nesta vida, antes de morrer. Ele foi acreditar depois que morreu, quando ele viu com os próprios olhos o inferno, viu com os próprios olhos o paraíso, viu com os próprios olhos Abraão. Lembrando que Abraão tinha morrido já, séculos. Então, agora eu creio, mas agora é tarde. Agora é tarde, homem rico. Agora não tem mais o que fazer.
E foi justamente isso que aconteceu naquela época, e é justamente isso que acontece agora. Tem muita gente que não crê em céu e inferno, que não crê que Deus existe, que não crê que Jesus morreu na cruz, que não crê que ele ressuscitou, que não crê que Deus ama. Eles não creem nessas coisas. Um dia eles vão crer. A Bíblia fala, e você conhece esse versículo. Jesus disse, a Bíblia diz que Deus fala assim, todo joelho se dobrará a Cristo. Por quê? Porque vai chegar um dia que todo mundo vai acreditar, todo mundo vai crer. Só que para a grande maioria vai ser tarde demais. Lembrando que no grande trono branco, que é o julgamento depois do milênio, quando vão ser julgados os perdidos, vai estar lá todo mundo que nunca foi salvo. Quem foi salvo não vai estar no julgamento do trono branco. Só vai estar lá todo mundo, desde a criação do mundo até o último dia do mundo. Todo mundo que não foi salvo vai estar no tribunal do trono branco, no grande tribunal do trono branco. E eles vão ver Jesus assentado no trono, eles vão ver com os próprios olhos. E ali, todo joelho se dobrará, até do ateu, daquele que não recebeu Cristo, aquele que não cria na Bíblia, todo joelho vai dobrar. Mas vai resolver alguma coisa? Vai ser tarde demais por quê? Porque não foi por fé, foi por o quê? Vista. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ser salvo. Sem fé a gente está perdido. Então o que dizer da fé? A fé é algo muito importante. Nós temos que entender e perceber isso. Nós lemos que pela fé, olha, voltando para o texto de hoje, Hebreus 11, versículo 2, fala, pela fé, porque por ela, a fé, eles alcançaram o testemunho. Então, pela fé, nós podemos alcançar coisas. Nós podemos conseguir alcançar. Aqui é um testemunho. Um bom testemunho. Um testemunho das coisas que Deus fez para nós. Por exemplo, pela fé, eu posso testemunhar que Deus me salvou. No dia 21 de junho de 1991, eu posso dar o testemunho que Jesus Cristo salvou a mim, um pecador. É um testemunho. É um testemunho da minha vida, onde eu posso brilhar e ser o sal do mundo, onde eu posso ser a luz do mundo, eu posso salgar e ser o sal da terra. Sabe o que é isso? É alcançar um testemunho, mas eu só vou alcançar um testemunho de ser sal e de ser luz se eu viver pela fé. Então, pela fé nós alcançamos. Pela fé nós podemos dizer que nós temos um bom casamento, pela fé podemos dizer que nós temos um bom relacionamento no trabalho, na escola, na vizinhança. Tudo isso nós podemos alcançar pela fé. Continua no versículo 3, que pela fé nós entendemos. Né? Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Como é que nós vamos entender as coisas de Deus? Pela fé. A Bíblia fala em 1 Coríntios que o homem natural, ou seja, o homem não salvo, e portanto o homem sem fé, ele não compreende as coisas do Espírito. Por quê? Porque elas são espirituais e são discernidas, entendidas espiritualmente. Então o homem natural, o homem sem fé, o homem perdido, ele não vai entender nada da palavra de Deus. Inclusive lá no mesmo texto fala que para essas pessoas a palavra de Deus parece loucura. É loucura para eles. É loucura, não faz sentido. Por quê? Porque é pela fé que nós entendemos. Mais especificamente, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Tem muita gente no mundo, infelizmente a maioria, que acha que Deus não criou o mundo. Que acha que nós vivemos do macaco. Que nada explodiu e criou tudo. E, gente, só essa frase não faz o mínimo sentido. A minha Bíblia, a palavra de Deus diz o quê? No princípio Deus criou. Aqui explica, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Sabe o que quer dizer? Que Deus criou tudo do nada. Aquilo que se vê foi feito do que não é aparente. Tudo que a gente vê foi criado, foi feito por Deus, aquilo que não existia. Então não foi evolução. Não foi um Big... E mesmo que foi um Big Bang, o que foi que explodiu? Foram as substâncias. E quem colocou as substâncias lá? Não, porque foi os raios cósmicos. E quem criou os raios cósmicos? Não, porque o universo está em expansão. E de onde vem o universo? É muito simples, Deus criou. Mas a pessoa, para entender isso, tem que ter o quê? Fé. E como não tem fé, eles não conseguem entender, aí começa a inventar que nada explodiu, criou tudo, e bilhões e bilhões e bilhões de anos depois,
uma sopa de ameba saiu um sapo que virou um pássaro, que virou um não sei o quê, que hoje temos um homem. Ah, por favor, isso é inteligência? Não, isso para mim é burrice extrema. Mas sabe por quê? Sabe por que não entendem? Porque é pela fé que nós entendemos. É pela fé que nós entendemos sobre a criação, é sobre a fé que nós precisamos entender sobre qualquer coisa da palavra de Deus. Sem fé a gente não alcança, sem fé a gente não entende. É muito importante nós termos uma concepção correta. É muito importante a gente ter um conceito correto do que é fé. Fé não vem de nós. Efésios 2, 8 e 9 fala: sois salvos pela graça, por meio da fé. Isso o que? A fé. Isso não vem de vós. É dom de quem? De Deus. Ou seja, a fé que nós temos não vem de nós mesmos. A fé que nós temos vem de Deus. E Deus dá fé para todo mundo. Romanos capítulo 12, versículo 3 fala: a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus deu a cada um uma medida, uma quantidade de fé. A mesma fé que eu tenho, você tem. Ninguém tem mais fé do que outra pessoa. Ninguém tem menos fé. Deus deu uma medida. Tá? Se pudesse ilustrar, seria assim: Deus deu 1 quilo de fé para todo mundo. Ele deu 1 quilo para mim, 1 quilo para você, 1 quilo. Todo mundo tem 1 quilo de fé. Claro, fé você não mede por quilo, evidente. Mas ninguém tem mais fé ou menos ou mais fé do que ninguém. Porque Deus deu a medida, uma mesma medida de fé para todo mundo. Agora, a questão é o que você vai fazer com sua fé. Nós podemos colocar aquela fé em Deus, é o que Ele quer, é confiar em Deus, ter fé em Deus. Nós lemos aqui, nós não lemos, mas em Hebreus 11 fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas pastor, o senhor falou que Deus dá fé para todo mundo. Deus dá fé para todo mundo. Mas Deus quer que a gente pegue aquela fé e coloque de volta em quem? Nele. Essa fé colocada nele agrada a Deus. Tem muita gente que não coloca fé em Deus. Muita gente que não crê em Deus. Inclusive, o mesmo versículo em Hebreus fala: é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? É preciso que a gente creia que Deus exista e recompense aqueles que o buscam. Como é que eu vou buscar a Deus, agradar a Deus, se eu não creio que Ele existe? Então Deus nos deu fé para crer nele. E o interessante é que todo ser humano tem fé, e todo ser humano tem um buraco no coração, tem um buraco na sua alma, tem um pedacinho faltando, e aqui naquele pedacinho só se encaixa Deus. E é pela fé que nós podemos encaixar Deus naquilo que está faltando. Por isso você vê, através da história da humanidade, e até hoje, o ser humano como um todo sempre busca um Deus. É daí que surgem as falsas religiões. É esse anseio, esse desejo, essa necessidade que o ser humano tem de ter um Deus, alguma forma de Deus. Aí surgem várias religiões, existem vários deuses. Eu conheço bem sobre religiões lá da Índia, daquela área ali, porque onde a gente morava, durante muitos anos, era uma área que tinha muito hindu, muito sikh. Sabe quantos deuses essas religiões têm? Eles têm mais de 300 mil deuses. Gente, é muito deuses. Tem Deus para tudo. Literalmente, tudo você imagina tem um Deus. Por que tanto Deus? Porque se você não preencher com o Deus verdadeiro, o Deus Jeová, o Deus Criador, se eu não preencher com Jesus Cristo, a palavra, você nunca vai encaixar direito. Aí você quer inventar um outro Deus para tentar fechar o buraco. Você pode jogar 300 mil deuses, você não vai fechar aquele buraco. Porque só Jesus, só Cristo, só Deus encaixa perfeitamente. E daí que vem tanta religião nesse mundo. São os homens querendo preencher aquele vazio e nunca preenche. A não ser que você encontre o Deus verdadeiro. Você encontra o Deus Criador, você encontra Jesus, a palavra de Deus, o Filho de Deus, a imagem expressa de Deus. E quando você encontra e recebe, aí fecha perfeitamente. Sela perfeitamente. E nós só podemos fazer isso com fé. Precisamos ter fé, precisamos exercitar essa fé. E sem fé nós não podemos entender, nós não podemos alcançar,
Então, o que dizer da fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Então, se nós queremos ter alguma esperança de entender alguma coisa da palavra de Deus, do plano de Deus para nossas vidas, se nós queremos ter alguma esperança de alcançar alguma coisa nesta vida e no porvir, nós não vivemos apenas por essa vida. A Bíblia fala que nossa cidadania está no céu. Nossa cidade é celestial. Nós estamos aqui nessa terra, é de passagem. É de passagem, gente. Nós temos que olhar para lá. E qualquer coisa que a gente alcançar lá no céu, galardão, posição, que alcançarmos no céu, vai ser através da fé. A Bíblia fala que nós poderemos reinar com Cristo. Bom, nossa posição no reino vai ser diretamente ligada ao nosso galardão, que é diretamente ligado a como nós vivemos nessa vida. Diferente do grande tribunal branco, onde só vai ter perdido e vai ser decidido o lugar no lago de fogo, tem o tribunal de Cristo. Nesse tribunal só vai ter gente salva. Nesse tribunal, julgamento do trono branco, só vai ter gente perdida e todo mundo ali vai para o lago de fogo. Aqui não. Aqui no tribunal de Cristo é um julgamento, mas só vai ter salvo. E todo mundo ali vai para o céu. Todo mundo vai para o céu. Se você é salvo, você vai estar lá. Eu vou estar lá, todo mundo vai estar lá. Então, para que esse tribunal? Para que esse julgamento já vai para o céu? Esse julgamento é para determinar a nossa posição, nossa recompensa, nossa moradia no céu. Assim como esse julgamento do trono branco vai ser para definir o nível de castigo eterno que a pessoa vai ter. Aqui vai ser o nível de boa-aventurança que nós vamos ter. Mas todo mundo aqui vai para o céu. E lá a Bíblia explica que as nossas obras, nossa vida vai ser provada. E diz assim, o apóstolo Paulo escreve, haverá dois tipos de obra, dois tipos de vida. Uma obra é do tipo ouro, prata e pedra preciosa. O outro tipo é madeira, palha e feno. E esses dois tipos vão ser colocados debaixo do fogo, na fornalha. Não a gente, nossas obras. Diga uma coisa, você coloca madeira, feno e palha no fogo, o que vai acontecer com essas coisas? Vai virar pó. Agora, se a gente colocar ouro, prata e pedra preciosa debaixo do fogo, sabe o que vai acontecer? Eles vão ser purificados. E tudo que permanecer depois da prova das nossas obras no fogo, nós vamos ser recompensados. Pastor, mas é aquela pessoa que viveu uma vida sem fazer muita coisa para Deus. Aquela pessoa que as obras são madeira, palha e feno. O que aconteceu com essa pessoa? Ela vai perder recompensa. Mas o mesmo texto fala, a tal será salva como pelo fogo. Ou seja, é salva? É. Vai para o céu? Vai. Vai ter recompensa no céu? Não. Pastor, ouvi falar que no céu vai ter mansões de ouro, vai, mas não vai ser para todo mundo. A mansão de ouro está reservada para quem viveu como ouro, prata e pedra preciosa. Veja bem, todo mundo aqui é salvo, gente. Todo mundo é salvo. Não somos salvos pela obra, não é vivendo de certo modo que a gente vai e não vai para o céu. Não, ir para o céu é pela graça, é por Cristo. Agora, como vai ser o céu de cada um vai determinar se a gente viveu como ouro, prata, pedra preciosa ou vivemos como palha, feno e madeira. Porque a obra de cada um será aprovada pelo fogo. E tudo que a gente faz pela fé é ouro, prata e pedra preciosa. Tudo que a gente faz sem ser pela fé é madeira, palha e feno. Então, o que a gente não faz pela fé não vai passar pela prova. Nós vamos para o céu do mesmo jeito, só não vamos ter o galardão e a recompensa. Não vamos ter a nossa posição. Tá? Porque no céu, quando chegar no céu, não só aqui na terra, no reino de 1000 anos, mas o novo céu, nova terra, nova Jerusalém. Ao meu entender da coisa, a nova terra vai ser isso, um novo planeta. Deus vai criar um planeta novo, onde não vai ter pecado, onde não vai ter guerra, onde não vai ter nada disso. Não vai ser essa terra, vai ser uma nova terra. Um novo céu, uma nova Jerusalém. Pronto, essa terra
como atual em que vivemos, vai ter cidades. Né? Vai ter a Nova Jerusalém, que vai ser uma cidade. Mas vai ter cidades. Haverá governo, haverá posições, haverá trabalho, haverá moradas, haverá tudo isso vai ter. Tudo isso vai ter. Como a gente vai existir nessa nova terra, nessa nova eternidade, o cargo que teremos, a morada que teremos, enfim, a posição que teremos vai ser dependente se a gente viveu com fé ou sem fé. Vai depender se a gente viveu como madeira, palha ou feno, ou se a gente viveu como ouro, prata e pedra preciosa. E nós só podemos viver como ouro, prata e pedra preciosa através de viver pela fé. O justo andará pela fé. Nós vemos agora há pouco, porque andamos por fé e não por vista. Tudo que fazemos andando por fé vai render galardão. Tudo que não é pela fé, tudo que não é de acordo com a palavra de Deus, tudo que não é justo, você não vai perder a sua salvação. Você vai perder galardão, você vai perder recompensa, você vai perder posição, você vai perder o que poderia ter no céu para o resto da vida. Jesus falou, ajuntai para vós tesouro aonde? No céu. Aonde o quê? O ferrugem não come, a traça não rói, o ladrão não rouba, não tem, é eterno. Juntai tesouro lá, não na terra, porque a terra vai passar. E nós só podemos juntar tesouro lá andando pela fé. Então, o que dizer da fé? Primeira coisa, sem fé a gente não entende, sem fé a gente não alcança bênçãos nessa vida e não alcança galardão na vida no porvir. Temos que ter fé. A verdade é que nós temos fé. Nós precisamos colocar nossa fé em Cristo. Não só para a salvação, mas a cada dia. O que eu vou fazer hoje? Como eu vou andar hoje? Como eu vou prosseguir hoje? Qual decisão, as decisões que eu vou tomar hoje? Tudo isso tem que ser banhado, tem que ser saturado na fé. Na fé. Aqui, a fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. Quer ter fé? Ouça a palavra de Deus. Hoje você pode ouvir, você pode assistir, você pode ler, você pode ver ao vivo, mas a fé vai vir justamente por isso. Lembrando, Deus deu a fé para todo mundo. Agora, aquela pessoa que não faz nada com a fé, nós vamos falar sobre isso semana que vem, pessoa que negligencia a sua fé, a fé dele encolhe, ó, diminui, fica fraca. Nós veremos mais sobre isso na semana que vem. Amém? Hoje temos que entender, número 1, sem fé nós não alcançamos, sem fé nós não entendemos nada. Vamos viver com fé.